Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Regionalismos Goiás. E hoje, como a gente já anunciou, nós vamos falar sobre o Goiás. Aô, Goiás! Alô, Goiás! Quando eu quero mais, eu vou para Goiás. E eu trouxe uma amiga minha para falar sobre o estado dela, a lovely person, e fica aí. E muito obrigada por ter aceitado o convite, né, todo o rolê, para a gente conseguir fazer essa gravação aqui. Obrigada por aceitar participar, por ouvir o nosso podcast também. E aí você pode começar se apresentando quem você é na fila do pão. Vamos lá na fila desse pão aí, né? Como é que é? Começar esse trem? Vamos começar esse trem? Esse trem, né? Porque goiano adora um pão, adora uma padaria. Então, quem sou eu aí na fila da padaria, né, gente? Na fila do pão para comer um pão quentinho, um pão de queijo, uma pamonha, qualquer coisa que vocês quiserem, a padaria tem. Meu nome é Lara, eu nasci em Goiás. Minha história de vida é meio louca, assim, louca e certinha ao mesmo tempo, mas eu vou tentar explicar. Eu nasci no interior de Goiás e quando eu tinha 9 anos, um raio... Quando falam para vocês que raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, vocês podem falar que cai sim, porque na minha casa caiu. Eu tinha 9 anos, um raio caiu pela segunda vez na minha casa, destruiu a casa. Ai, nossa! Então, assim, eu morava no interior, e depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas assim, só contando a história, né? Rapidamente. Então, a gente se viu meio que obrigada a mudar, porque a gente não tinha mais casa, e a gente teve que mudar. Então, a gente foi para Goiânia, que é a capital de Goiás, e lá eu tinha o quê? O raio caiu com 10, eu fui com 12, porque nessa transição e tudo, e eu fui morar na capital. Uma moça do interior, né, uma menina do interior morando na capital, e as mudanças elas foram imensas de todas as formas. Então, eu morei em Goiânia até o tempo que eu vim, né, para a Irlanda, porque hoje eu moro na Irlanda, 6 anos atrás, e eu sempre morei em Goiânia. Então, eu fiz várias coisas. Eu fui para uma comunidade religiosa também, eu passei 7 anos numa comunidade religiosa, era católica, né? A religião era católica, mas o nosso propósito era servir a Deus. Então, eu passei lá 7 anos vivendo essa experiência, saí da comunidade e falei, gente, não quero mais ficar aqui, eu preciso ir embora. E aí, nesse meio tempo, eu fiz a minha primeira faculdade lá, e eu falei, eu tenho que morar fora, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que fazer uma coisa diferente, e aí eu mudei para a Irlanda, né, em 2017, outubro de 2000. Eu sempre faço coisas perto ou no meu aniversário, mudanças, realizações, qualquer coisa eu vou fazer perto do meu aniversário. Então, eu mudei em outubro para a Irlanda, 2017, e cá estou eu até hoje. Terminei, estudei inglês 2 anos, eu vim como a maioria da gente do Brasil que vem, que é estudar. Passei os 2 anos estudando, passei mais 3 anos fazendo faculdade. Uau. E agora eu estou trabalhando como Senior Executive na UCC, que é a faculdade mais famosa aqui da Irlanda, né? Tá muito fina. Nossa, que orgulho, meu Deus. Qual que é o seu cargo? Senior Executive. Mas tô aí, assim, simplificando muito a minha história, essa foi a trajetória, né, até eu chegar aqui, e essa é quem eu sou, tipo, tentando melhorar cada dia, fazer as minhas coisas todos os dias, tentando evoluir, crescer, ser melhor e ser uma pessoa lovely todos os dias. Então, do lado interno, a gente vai falar disso depois. Eu acho que a pergunta que não quer calar é de Goiás ou do Goiás? É verdade, a gente estava se perguntando, né? Você de São Paulo, porque eu tenho amigos paulistas, e olha, uma coisa que eu sempre corrijo, é de Goiás. Não, porque as coisas... Isso é coisa de gramática, eu não vou conseguir explicar para vocês, porque eu não tenho autoridade para isso, mas é de Goiás.
quando você for falar do estado, falar, a pessoa é de Goiás, ela não é do Goiás. Eu acho que isso foi muito difundido, né? Principalmente, eu não sei em outros estados como os outros estados falam, mas os meus amigos de São Paulo, todos, eles vão falar, você é do Goiás. Não sou do Goiás, eu sou de Goiás. Bom, já fica aí a lição, né? Foi o primeiro aprendizado aqui desse episódio, já fica aí, né, galera? Não é do Goiás, é de Goiás. De Goiás. Então, aí se você quiser... Isso, se você quiser fazer uma gracinha com o goiano, você fala, você é do Goiás, mas na brincadeira e tal, mas na verdade é de Goiás. Então tá bom, agora a gente já sabe, a gente não vai mais errar, a gente não vai mais fazer gracinha com nenhum goiano. Muito bem. Mas pode fazer, a gente adora uma gracinha, a gente vai bater, mas tudo bem. Só para tirar um sarrinho de vez em quando. A gente chama os brasilienses de candango, eles não gostam. Vocês brasilienses, eu só estou explicando, tá? Não, a gente chama os brasilienses de candango. Candango. Não é uma coisa pejorativa, mas é a mesma coisa, eles não gostam, né? Mas a gente chama assim mesmo e de uma maneira carinhosa. Já que você citou Brasília, eu queria perguntar, estava comentando com a Yas sobre isso, que a gente fala, né? Eu já escutei isso, não é uma coisa de São Paulo nem nada, eu já escutei isso em programas de televisão, já escutei isso em outros lugares também, e de outras pessoas, que não sei se Goiás especificamente, ou se alguma cidade de Goiás é muito próxima a Brasília. E aí algumas pessoas falam que é tudo a mesma coisa. Brasília, Goiás, tudo ali é a mesma coisa. Eu não sei se as pessoas se ofendem por dizer que é tudo a mesma coisa. Se é tudo a mesma coisa mesmo em questão de cultural, assim, se é tudo parecido, ou não sei, clima, cultura, comida. O que você tem a dizer sobre isso? A gente divide a mesma terra, né? Mas tem muitas diferenças, assim, eu acho que a gente, pelo menos eu, né, o meu grupo, ou as pessoas que são de Goiás e que compartilham experiência de vida comigo, eu tô perto, alguma coisa assim, eles nunca se ofenderam de falar que é tudo a mesma coisa, mas a gente tem sim diferenças, realmente é divisa, né? Na verdade, Brasília está dentro de Goiás, né? A gente tá totalmente cercado por Goiás. Então, vão ter cidades ali, Águas Lindas de Goiás, umas outras cidades muito próximas, que as pessoas, uma rua Brasília, que é desse lado é Brasília, desse lado é Goiás. Porque é muito junto, né? Mas eu posso afirmar para vocês que o pessoal de Brasília vem comer pamonha em Goiás, né? Então, a pamonha de lá não é boa, a comida de lá não é boa. Olha a treta sendo plantada aqui. Se a gente arrumar alguém de Brasília, Vocês de Brasília concordam comigo? Pode falar, pode comentar aí no Instagram das meninas, que é verdade. Eu já visitei muito Brasília, eu fazia muito concurso, né? Antes de mudar para cá, eu fiz concurso, inclusive eu passei num concurso, mas eu tomei posse, porque eu já estava vindo e tudo, então eu ia muito para Brasília. E Brasília, eles têm uma visão mais cosmopolita, vamos dizer assim. Né? Tem mais gente porque tem as embaixadas, é muito multicultural. Eu acho que as pessoas podem comparar muito Brasília com São Paulo, no sentido de ter mais culturas acessíveis, mais pessoas de outros lugares, porque Brasília foi construída e foi povoada, a gente pode falar recentemente, né? Sei lá, eu não sei quantos Brasília tem agora, gente, me perdoem pela falta de cultura, mas é uma história recente, né? Eles têm essa questão recente, então as pessoas elas vieram popular Brasília. E vieram do Nordeste, vieram de São Paulo, e vieram de outros lugares. E então isso criou ali uma cultura muito, muito singular deles,
né? Mas que é muito mais essa questão de, eu posso conversar com uma pessoa que é do norte, eu posso falar com uma pessoa que é do sul, eu posso sempre ir no núcleo, né? Não que em Goiânia, que é a capital de Goiás, não tenha, mas eu acho que é mais acessível e mais plural em Brasília do que se você falar do estado de Goiás, né? A gente tem, mas não é uma coisa assim que a gente vai falar que pode ser visto e ouvido em 100% dos lugares que você está, dos lugares que você está ocupando em Goiânia, por exemplo. Vamos saber, então, pelo menos a gente não tá ofendendo ninguém, né? Quando fala isso, que é tudo a mesma coisa, a gente não tá ofendendo ninguém, né? Não ofende, mas eles vão falar, não é tudo a mesma coisa, não, porque a gente sempre vai falar que é melhor, né? Porque a gente tem essa coisa quando a gente fala, candango, você é do Goiás, é porque eles falam, Brasília, o pessoal de Brasília, você é do Goiás, né, não sei o quê. Então tem que meio que essa rivalidadezinha aí, uma coisinha, mas a gente sempre fala, candango brasileiro vai passar férias em Caldas Novas, né? Onde é Caldas Novas, gente? Eles vão passar férias na Chapada dos Veadeiros. Onde é Chapada dos Veadeiros? Então, assim, né, a gente tem o crédito, mas não é uma coisa que por exemplo, vá causar brigas ou alguma coisa mais séria. É só uma rivalidadezinha. Brasil e Argentina, a gente está ali só no São Paulo. Será que chega a ser um Rio-São Paulo? Não sei. Não, eu acho que não chega a essa magnitude, mas a gente tem, né? Principalmente com comida. Gente, a minha experiência pessoal, estou falando da minha experiência pessoal, não tem comida. Claro que você vai achar lugares bons para comer, mas a comida típica, a comida do lugar assim que você vai e você realmente fala, meu Deus, é isso. Você aproveita tudo que você está vendo, é em Goiás, né? Não é em Brasília. Então já que você tocou nesse ponto aí, já que você já começou puxando esse tópico aí, então vamos falar sobre comida. Primeira pergunta, é pequi ou piqui? Tá, a escrita da palavra é pequi, né? Como é? Mas se você chegar em Goiás e falar, quero comer pequi, as pessoas vão te achar muito snob, sabe? Então é pequi mesmo, você vai comer pequi e é isso. Um pequi gostoso demais. Para quem não conhece, assim, eu já provei, a Kairis também já provou, que eu sei, mas para quem não conhece, o que é o piqui? Então, gente, piqui é uma fruta do cerrado, né? A nossa biodiversidade é o cerrado. Então, a gente faz muito uso e tem muitas coisas do cerrado que é para, particularmente, assim como todos a biodiversidade do Brasil, a gente tem essa do cerrado. Piqui é uma fruta do cerrado, ela é muito bonitinha. Você já viu a árvore do piqui? Não. Eu nunca vi árvore, não. Árvore eu nunca vi. Eu vou dar um Google aqui enquanto isso. Coloca aí a fruta do piqui, porque ela vem toda encapsuladazinha, sabe? É toda uma coisinha bonitinha. E aí vem os piquizinhos dentro. Então, a gente... assim, já estendendo a questão do piqui, é muito cultural. Tem gente que odeia o gosto. Eu sei que Yasmin não gosta, é um segredo aqui, gente. Provou errado, comeu errado. Eu falei para ela, comeu errado. Você deve ter comido outro piqui. Não foi o piqui que minha mãe faz. Mas é uma questão muito... Porque o gosto do piqui é muito forte. E isso é verdade. Então, depende da maneira como você faz o piqui ou da maneira como ele é colhido. Porque hoje, infelizmente... A gente vê isso muito, né? Se você compra alguma coisa na feira, sei lá, você precisa escolher, porque as pessoas colhem o piqui muito verde e ele fica amargo. Então, a maneira certa é esperar o piqui cair. Inclusive, a gente, quando era pequena, olha que lembrança boa, veio a nostalgia, porque a gente ia colher o piqui, era um evento, sabe, para fazer, porque tem a época do piqui, então a gente ia para as fazendas, né, tinha fazenda, qualquer fazenda, que a gente ia de amigos, de família, e de tudo, a gente ia nessa colheita do piqui,
Então, era um evento que já juntava todo mundo, primos, tios, a família inteira, e a gente ia colher o piqui. Então, a colheita do piqui é esperar o piqui cair, você só pega o piqui que está no chão. Porque eles caem, se você der um Google, eles caem tipo uma casquinha, sabe? Ele não cai o carocinho como a gente come, né? Ele fica dentro de tipo uma cápsulazinha, vou dizer assim. Então, esse piqui é o piqui que tá bom e é o piqui que a gente gosta de fazer. E ele vai ficar gostoso, né? Porque é a mãe que faz, é a avó que faz, tem um tempero ali especial, tem uma coisa que traz uma nostalgia. Então, eu não culpo quem não gosta, porque realmente é um gosto forte, mas a maioria das pessoas, e eu acho que os goianos vão concordar comigo, é mais do que o gosto em si. É muito mais pela história, é muito mais pela nostalgia, é muito mais pelo gosto de família que o piqui traz, porque o piqui é comida de domingo, e aí você faz uma galinhada com piqui, você faz uma galinhada, um frango com piqui, né, que a gente gosta, e isso traz muito essa questão da alegria, né, de partilhar com a família, de fazer tudo junto. Então, para mim é muito mais, é uma questão assim, você não gosta de piqui, eu respeito, mas na minha visão é muito mais que o gosto só do piqui, né? É toda uma história por trás do piqui, é toda uma nostalgia, toda uma saudade. Então, isso vai juntando ali na comida. Então, É quase o pão de queijo do mineiro, hein? Essa é história. isso. Não, gente, mas o piqui é muito gostoso, mas é difícil de comer mesmo. Porque ele domina onde você coloca piqui, vai ter gosto de piqui mesmo. Vai ter gosto de piqui. Você lembra do piqui o dia todo. A gente fala que piqui é bom para memória, né? Porque você vai lembrar do piqui o dia todo. E eu nem sabia que piqui era de Goiás, tava falando, eu não sabia mesmo. Porque a minha família, metade é da Bahia, mais da metade da Bahia, e a outra parte é de Minas. E eu sempre comi piqui a vida inteira. Piqui no arroz, piqui no frango, óleo de piqui na carne moída. E a gente coloca piqui em tudo que você imaginar na minha família. Qualquer comida, a gente coloca óleo de piqui assim, ó, no prato, assim. A gente gosta muito. Mas eu não sabia que piqui era de Goiás, não. Assim, eu não posso tomar a história do piqui para nós, né? Porque senão o pessoal de Mato Grosso do Sul, Tocantins, um pedacinho ali da Bahia, eles vão me matar. Porque toda essa região tem piqui, né? O Tocantins eu não sei se vocês sabiam, mas Goiás e Tocantins era um estado só, né? Há 20, 25 anos atrás, eu acho, mais ou menos isso, era um estado só. Então, toda a extensão de Goiás e Tocantins era meio que a mesma coisa. Então, assim, não sei se todo o estado de Tocantins, mas ali na região da divisa e tudo, o pessoal também come bastante piqui. Mato Grosso do Sul também. Então, a região do Centro-Oeste, talvez você pegou ali a beirinha da Bahia, Minas ali, mas é da região. Eu falo que o piqui é muito presente em Goiás, Mato Grosso também, né, pelas culturas, mas eu falo de Goiás porque eu sou de Goiás. É muito presente a cultura do piqui e o piqui em si. Então, o pessoal fala muito que o piqui é de Goiás, mas é de toda aquela região ali do Cerrado. A gente comer com cuidado, né? Se você nunca comeu piqui, come com cuidado, tem que roer o piqui, não vai morder, não porque tem morda, espinho. por favor. Tem isso, muita gente espinho. come em conserva, porque, né, já a carne do piqui, você corta a carne e faz a conserva. Então, tem muita gente que gosta da conserva justamente para não precisar roer o piqui. Porque quando você vai comer, e não, gente, não coma com garfo e faca, tá? Se vocês quiserem passar o dia inteiro fazendo isso, vocês podem, mas o certo é pegar com a mão mesmo e roer. Porque dentro do piqui tem muito espinho. E se você morder e acabar quebrando não é um osso, né? Como se fosse uma semente. Se você quebrar essa semente. A castanha, tipo uma castanhazinha dentro. Isso. E isso também é usado depois, né? Você coloca para secar, você vai usar essa castanha para outras coisas. E tem várias culinárias que você pode usar castanha também porque parece uma castanhazinha do piqui. Então, assim, você aproveita tudo.
do piqui, mas na hora que eu lembro que minha avó, quando a gente comia, ela não joga o caroço fora, não joga o caroço fora. E aí ela pegava o caroço de todos, né? Depois lavava e arrumava tudo para secar, deixava no sol para justamente ele ter essa proporção de tirar a castanha de dentro, né? E ela fazia várias outras coisas com isso. Então, era aproveitando, assim, 100% do piqui. Mas a gente tem várias outras coisas também que a gente come e aproveita, né, do cerrado. Genipapo, vocês já ouviram falar em genipapo? Já, mas eu nunca comi, não. Eu já ouvi falar, Genipapo minha avó fala, mas nunca também, acho que nem vi e nunca comi. Eu acho que eu nunca vi também. Acho que eu nunca vi e também nunca comi. Genipapo é uma coisa forte também, de Goiás. A gente gosta de fazer licor de genipapo. E eu lembro que a gente era muito louca, não sei se era só minha família, mas a gente era muito louco. Eu, com 8 anos, eu tava tomando licor de genipapo, porque... Meu Deus! Genipapo é fruta, não é legume, não é legume, é Não, fruta. É tipo uma fruta, é tipo vamos categorizar assim, que se vocês derem um Google também, vocês vão ver que ela é diferente, sabe, a textura e a maneira que é. Mas eu lembro que, assim, licor de genipapo era toda casa, tinha licor de genipapo, e a gente com 8 anos de idade Já tava na vibe dos drinks, já. tomando licor. Mas, assim, não é uma coisa que a gente fazia, tomar álcool, né? Porque, sei lá, eu acho que eu sou 30 a mais, né, gente? Então, o povo não tinha essa coisa na cabeça de, de controlar menino. A gente é da época do biotônico Fontoura, né? Biotônico isso, Fontoura, para abrir o apetite Abriu o apetite e nunca mais fechou, então... Para abrir o apetite da criança. Então, assim, não era kit para descontrolado, mas essas coisas, ninguém, nenhum adulto pensava assim, nossa, gente, criança não pode tomar álcool, né? Não vou dar esse licor para criança. Um destilado, né? Nem é qualquer álcool, um destilado aí. Um destilado. Talvez seja too much para as crianças. Mas a gente tomava, e era uma época muito boa, assim, de muita alegria, né? Então, eu assimilo muito essas comidas típicas com a infância que eu tive, né? Porque a gente era uma família muito grande e tudo que a gente fazia era muito ligado a juntar todo mundo para celebrar alguma comida, sabe? E era todo um processo, a gente não ia só para comer, a gente, desde pegar no pé até, né, o processo todo pronto da comida feita. Então, todo mundo era responsável por alguma coisa. Né? Na questão do piqui, eles colocavam as crianças para correr atrás dos sacos e pegar os piquis. As nossas mães e tias, avós iam fazer a comida, e aí os tios iam preparar as outras coisas. A gente era muito de ter galpão, assim, de juntar muita gente. Então, para mim, é muito, muito relacionado com isso, sabe? Muito relacionado com a experiência da infância que eu tive. A gente fazia isso com caju também, cajuzinho do cerrado. Era muito sempre, porque no interior, né? Talvez a experiência de quem cresceu na cidade grande seja diferente, né? Por exemplo, quem nasceu e cresceu em Goiânia seja diferente da minha experiência. Inclusive, a minha cidade é Crixás, é bem pequenininha mesmo, tem 22 mil habitantes, eu acho, agora, por aí. Então, era assim, era a época das frutas, né? Então, tinha o caju, a gente fazia isso também, o cajuzinho do cerrado, tinha milho, que é uma coisa, né, que é muito relacionada também à pamonha, e tudo que a gente faz é derivado do milho. Então, a questão da comida é muito mais cultural, e eu acho que é por isso que é tão gostosa, né? As pessoas, quando vão comer pamonha em Goiás, ou alguma coisa assim, elas ficam extremamente felizes de estar comendo aquilo, porque realmente vai passando de geração em geração, né? As vós vão ensinando, e a maneira como se faz a comida é bem, bem diferente. E falando assim, não só da comida, mas que outras tradições que você se lembra que tem, assim, em Goiás? A gente fez um episódio de regionalismo sobre o Rio Grande do Sul,
E aí o Rafa falou muito sobre as danças, por exemplo, bem típicas do Rio Grande do Sul. Acho que, se não me engano, se chama Bombacha, né? Acho O que nome, é o nome da... Ou, ou a ali e roupa, tal. ou algo, a roupa que tem esse nome, mas que está relacionado ao tipo de dança que eles fazem, né? A roupa que eles vestem e tal. E lá em Goiás, tem algum tipo de tradição, assim, que é muito, muito regional? Assim, de, não sei, alguma festa que é muito regional, ou algum tipo de dança, alguma coisa que você se lembre que seja bastante regional, típico da região de vocês? Sim, tem várias danças e várias festas. Gente, eu não sou historiadora, né? Então, quem for de Goiás, ajude, mas eu lembro da minha infância de estudar e tudo. Goiás foi meio que a expansão do Brasil, né? O pessoal foi para o interior e os bandeirantes foram para o interior de Goiás, Minas, para expandir, né? Porque começaram ali no Nordeste, São Paulo, e aí eles queriam expandir tudo, pegando a gente fala braquiária, né? Que é o mato. E aí, deitando mato no braço e fazendo tudo, os bandeirantes fizeram isso. Então, muito da cultura vieram dos bandeirantes, mas vieram da Europa também, e aí, né, foram juntando várias coisas. E eu lembro que a gente tem a cavalhada. Cavalhada é uma cultura muito forte em Goiás, inclusive Pirenópolis, ela é muito famosa. Pirenópolis é uma cidade histórica em Goiás também, porque a gente tem cidade de Goiás, a gente tem Pirenópolis. E as cavalhadas, elas acontecem no estado todo, mas é uma festa muito bonita, porque elas vão falar da história dos mouros e dos cristãos. Né? A gente teve essa guerra na Europa, da Espanha, e tinha essa divisão. Se você ler e acompanhar, os cristãos eles lutaram com os mouros porque queriam difundir a religião de Cristo, e os mouros não aceitavam, então tiveram aquela disputa, aquela guerra. E isso, de alguma maneira, chegou em Goiás e virou uma tradição, sabe? As pessoas, elas fazem a cavalhada. E aí tem toda a história, tem todo o enredo, né, da cavalhada. E aí todo mundo chega em cavalos, tem a princesa, e aí é muito bonito de ver, a gente gosta muito de ver, porque tem a história da cavalhada, tem os mouros e os cristãos azul e vermelho, e aí todos eles chegam em batalha nos cavalos, e sempre era uma briga para escolher princesa, escolher quem ia ser o rei, porque é uma coisa de muito destaque. Qualquer lugar que você esteja, em qualquer cidade, né? Pirenópolis é mais famosa por isso, mas a gente crescia todo ano indo nessas festas e era uma coisa assim, surreal, sabe? De ver aquelas pessoas em cima dos cavalos. Então, a gente tem dança também, quadrilha é muito forte, quadrilha é no Brasil todo, né? Sim, mas Mas e quando que acontece essas cavalhadas? eu sei que é em julho. Gente, eu faz tanto tempo que eu não vou numa cavalhada, mas aconteceu acho que 2 meses atrás. Deixa eu saber. Acontece mais ou menos em maio, junho, porque é antes um pouco da festa junina, né? Então, acontece as cavalhadas, e aí tem a festa junina também, que junta todo mundo. Eu sei que a festa junina, ela é famosa no Brasil, né? Todo mundo no Nordeste, e cada um celebra de uma maneira diferente. Em Goiás, a gente também tem muito forte essa questão da festa junina, das danças, e isso é muito difundido em escola, muito difundido nas igrejas, qualquer coisa, confederações, reuniões, clubes, todo mundo faz muito essa festa, né? Que é muito mais assim, vamos dizer, do povo. Mas as cavalhadas, elas trazem essa memória mais, vou falar histórica, é mais assim, a nossa história sendo contada também através das cavalhadas. E se a gente for falar das cavalhadas, se você falar de uma extensão Goiás-Brasil, as pessoas vão ter mais isso como uma cultura nossa, né, de cavalhada. Quadrilha também, mas eu acho que a cavalhada é a nossa identidade, é mais Goiás. Mais Goiás. E aí a gente tem cidade de Goiás também, que tem o fogaréu, né, que é uma tradição também
da Paixão de Cristo, de toda a história da crucificação, e aí tá, eu não sei se vocês são cristãos, né? E assim, para quem não é cristão, aquela procissão que eles fizeram para buscar Jesus, né? Para levar Jesus para a prisão e tudo. Essa procissão tipo, dos soldados e do povo que foi procurar Jesus é o fogaréu. Então, essa também é uma cultura, e é muito rico, né? Em Goiás. Acontece também em outras cidades, mas na cidade de Goiás, que é a cidade histórica, a procissão do fogaréu também é muito nossa, é muito uma identidade de Goiás. É engraçado que, tipo, para mim, boa parte dessas coisas é novidade, né? Eu acho que eu nunca ouvi falar assim, tirando o aspecto da comida que eu já tinha ouvido falar e, né, conhecido, acho que essas tradições e essas festas, acho que o povo não fala tanto, né? Tipo, não é tão difundido. Eu acho que quando você vai falar de regionalismo, né, tem muita coisa que passa batida. Você vai falar de alguns estereótipos que você conhece dos estados, mas essa questão da cultura, se você mergulha mesmo na cultura, você vai achar um outro mundo, assim, é muito diferente. Talvez a gente saiba um pouco mais de São Paulo, se a gente for falar a questão do Brasil, porque São Paulo é São Paulo, né? É a diversidade, e a gente tem muito isso como norte, né, da maior cidade do Brasil e tudo isso, então as pessoas prestam mais atenção. Mas se você for para o norte, for para o nordeste, se você vê o que acontece em Goiás, no centro-oeste, tem muita coisa que você não ouviu falar. Assim como eu já fui muito para o nordeste, né, claro, para visitar, mas as características das pessoas, os hábitos, a maneira como as pessoas falam, a maneira como as pessoas se comportam, é muito mais profundo do que daquele estereótipo que você sabe, que especificamente não é ruim, porque, né, a gente vai categorizando as coisas, mas é muito mais profundo e tem muito mais história também em relação a tudo, né? Sim, a verdade é que São Paulo é uma grande bolha. A gente, né, é a maior cidade do Brasil, né, e tem muita diversidade, mas a gente vive numa grande bolha, né? A gente não sabe nada, a gente fica ali achando que a gente tem acesso a tudo, mas a gente não tem acesso a nada. Vocês são os Estados Unidos do mundo, né? Não, que comparação feia, meu Deus! Não, também não, né, Lara? Vamos com calma nessa comparação, né? Não precisamos chegar aí neste nível. Não sabe nada de geografia, não sabe nada de... Não, calma. Não, calma. A gente frequenta a aula de geografia, pelo amor de Deus, não. Geografia, assim, jogar a bola de não conhecer geografia mais para baixo, assim. Mais para baixo, mas aí entra nisso. Mas aí assim, quem quiser visitar o episódio do Regionalismos, o primeiro que a gente fez, acho que aí a gente, né? Quem não estuda muito a geografia do país não é São Paulo. São Paulo é bem democrático. Sim, não. Por exemplo, falando dessa questão de São Paulo e inquilinos, né? Down, o Morro Abaixo, eu tinha muito essa questão quando a gente, porque se vocês, eu não sei se vocês lembram disso, mas é história, né? Então a gente estudou isso bastante. Goiás teve o episódio do Césio 137. Né? Vocês ouviram falar disso? Sim. A gente na escola. Então, assim, ficou famoso no Brasil todo. Então, por um tempo, como era meio desconhecido para todo mundo, os efeitos, né, do Césio 137 e como foi a questão toda, Goiás meio que sofreu um preconceito,
né, das pessoas dessa questão de, ai, não vem me visitar, eu não vou aí, você não vem aqui. Então, eu lembro dos meus tios falarem, de alguns tios falarem, que meio que sofreram um preconceito de São Paulo, especificamente, porque eles estavam indo para São Paulo, né? Mas isso talvez no Brasil todo, gente. Então, não é só de São Paulo. Mas era meio que esse preconceito, sabe? De ter alguma coisa, você está contaminado, sabe? Você vai passar para mim essa contaminação e tal. O que não era totalmente uma inverdade, né? Porque, claro, que as pessoas que estavam ali só naquela região, elas foram isoladas, teve todo aquele processo, né? Se vocês quiserem saber mais da história do CS 137, é uma história triste e tudo, mas que trouxe muito preconceito também, né? Por um bom tempo, o Goiás sofreu bastante com essa questão do turismo, principalmente, que as pessoas... Isso aconteceu em Goiânia, né? E as pessoas, elas tinham preconceito do estado todo, né, de visitar cidades turísticas e várias outras regiões por causa desse acidente nuclear que aconteceu, que foi muito grave, foi o segundo, se eu não me engano, segundo acidente de maior magnitude no mundo. Então, foi um acidente muito, muito sério. Então, isso também trouxe alguns estigmas, né, para as pessoas visitarem, para as pessoas falarem de Goiás. A gente meio que sempre achou que as pessoas falam de Goiás muito como a roça do Brasil, né? Tem muita fazenda, e a terra do sertanejo, sabe? A gente é muito rotulado, um rótulo que eu gosto é das mulheres bonitas, do Brasil. Boa. Dessas coisas. São estereótipos, são rótulos, né? Mas que não deixam de ser totalmente uma verdade, porque com certeza concentração de sertanejo a gente tem, né? A gente tem fazenda, a economia motora de Goiás é o gado, a criação de gado, né? As lavouras, é muito, muito mais agrícola do que em São Paulo, por exemplo, né? Que vai falar da tecnologia e tal. Então, assim, eu gosto de olhar no sentido de você não pode só se limitar ao estereótipo, você tem que conhecer e aceitar o que é, né? Se as pessoas acham isso bom ou ruim, não tem o que fazer. É isso que acontece. Mas o preconceito, ele não pode existir no sentido de te limitar a, tipo, não, aquele estado é daquela maneira, as pessoas se comportam daquela maneira, eu não quero ir lá, não quero visitar, eu não sei o quê. Então, eu, quando era pequena, eu ficava muito assim, eu era muito vislumbrada, sabe? Eu queria muito sair de Goiás, eu queria muito sair da minha cidade pequena, porque para mim o mundo parece que era muito maior que aquilo, e São Paulo, para mim, era um sonho. Eu falei, nossa, eu quero morar em São Paulo, porque minhas tias, elas escutavam muito Legião Urbana, né? Então, tinha, claro, não era de São Paulo especificamente, mas era do Brasil todo, então aquilo me chamava muita atenção. E eu não sei porque na minha cabeça, tudo que falavam na televisão, ou que eu lia, ou alguma coisa, era São Paulo. Então, eu queria morar em São Paulo. Eu queria ter amigos de São Paulo. Então, para você ver que, tipo, o diferente, ele vai te chamando de alguma forma, né? Seja isso bom ou ruim, mas você quer ver o diferente do nosso ponto de vista, né? Talvez São Paulo, por já ter tudo, e já ser muito rico, e já ter muita diversidade, não olhavam nesse sentido. Eu não acredito que vocês, quando criança, falam, gente, quero morar em Goiás, quero morar em Goiás, morar nas fazendas, não sei o quê. Então, é muito que, tipo, né, sair de uma cidade pequena, de uma estrutura de roça, entre aspas, e hoje eu vejo totalmente diferente, sabe? Eu vejo o meu estado hoje como um estado muito rico em todas as coisas e maravilhoso para você fazer turismo, para você ter uma gastronomia diferente. E isso, hoje eu falo com muito mais amor do meu estado do que antigamente, né? Eu acho que é muito, muito reflexo de quando você sai, é que você vai enxergar o que você deixou para trás, né? São escolhas e tudo, mas hoje eu vejo com muito mais amor, assim, com muito mais felicidade, a história que eu tive, da maneira como foi, da história que se criou,
na minha infância e no meu estado, vivendo com gente do meu estado e todas essas coisas. Então, é muito mais assim, de dar valor às suas raízes e saber que aquilo ali foi importante para quem você é hoje, né? Compôs quem você é hoje. Então, essa é a maior experiência assim, que eu vejo quando a gente fala de regiões, né? Porque é muito mais de cultura, é muito mais de alicerce, mas é muito mais de compor quem você é hoje. Sim, sim. Muito bem dito, muito bem dito. Eu quero criar uma polêmica aqui. Eu sei que a gente já falou sobre várias coisas, sobre o Estado e tal. Eu acho que acho que para mim muita coisa é novidade. Eu quero colocar, a gente vai colocar depois, né, na descrição coisas como, por exemplo, esse acidente que você comentou, para que as pessoas também conheçam, porque provavelmente a galera mais nova talvez não tenha estudado sobre isso, não tenha ouvido falar sobre isso, né? Porque é uma coisa. Eu estava vendo aqui, não é relativamente antigo, foi uma coisa que aconteceu tipo em 87, né? Então. Tipo. Novo. Assim, eu falo antiga porque, né, o pessoal que nasce de 2000 para cá, a gente já tem 22 anos. Né? Não, sim, a galera já tá, né? Mas sim, relativamente não é um acontecimento velho, né? Não é novo. Sobre esse acidente, tem um vídeo no canal Nostalgia, do Felipe Castanhari, né? A galera deve conhecer. Se não conhece, só colocar lá no YouTube. Ele tem um vídeo sobre esse acidente. Muito bom. Não é muito longo, é curtinho, eu acho, se não me engano, onde ele explica exatamente o que aconteceu. E é muito bom. Muito bom, explica direitinho sobre esse acidente. Então, quem tem curiosidade, a gente vai deixar também na descrição do episódio para vocês acessarem e verem o que aconteceu e poderem se informar mais. Só fazendo um resumo bem, bem rápido aqui do que foi o acidente, foi porque o Césio ele era usado em hospitais, né, e nas devidas proporções e tudo para raio-x, para imagem, tudo, e por uma questão eles não tiveram cuidado em descartar esse material. Esse material foi descartado de um hospital e foi para um lixão, um ambiente aberto. E aí os catadores, que eram, inclusive a menina ficou muito famosa, né? Porque ela morreu do Césio. O pai dela coletou essas pedras e era uma coisa muito bonita, era uma pedra azul brilhante. Então aquilo chamou bastante a atenção dele e ele achou aquilo maravilhoso. Ele achou essa cápsula, né? Então ele trouxe essa cápsula para casa e ele, como a pedra era muito linda, aquele material era lindo, era reluzente, era brilhante no escuro, era um azul muito brilhante, eles começaram então a passar isso, né, na pele de todos, tipo assim, da família ali, nossa, como é bonita, não sei o quê. Então, a menina, ela foi passada todo esse césio na pele dela, e aí, de um tempo, tipo, eu não sei quanto tempo foi, do momento que eles tiveram contato com o Césio até no momento que eles viram que aquele ali era uma coisa que não era boa, porque eles começaram a sentir os efeitos, né? Então, a partir daquele momento, tudo o que teve contato com a família e todo mundo que teve contato começaram a ser isolados, porque no começo ninguém sabia o que era, ninguém sabia a proporção daquilo, porque não é uma coisa imediata, né? Você vai ter a reação da radioatividade depois. Então, assim que eles foram notificados, que as autoridades foram notificadas, eles começaram a isolar a área. Era a área, até eu lembro, da área do setor aeroporto, que hoje é uma área nobre, inclusive, mas naquela época não era, nem em Goiânia. Então, eles isolaram toda aquela área, e aí foi o que viram nos jornais e tudo, né? Porque todo mundo que teve contato, e aí você pode ver, né, no documentário, mas se você colocar documentário Césio também, tem vários depoimentos, várias reportagens de jornais que foram lá, e eles colocaram tudo no ginásio, né? As pessoas foram levadas para o ginásio e elas não podiam sair de lá.
elas não podiam ter contato com o exterior. Todo mundo uma fraçãozinha que eles tiveram de contato com a radioatividade, médicos, as pessoas que atenderam aos primeiros sinais, eles foram isolados. Então, isso criou uma comoção, né? Porque tudo teve que ter sido, tudo foi descartado e concretado. Eles enterraram, mas hoje tem lá os monumentos e tudo, das pessoas que morreram, das pessoas que morreram ao longo dos anos também, porque não morreram só naquele momento. Uhum. Câncer, né? Várias outras doenças que foram originadas da radioatividade. E aí tem os monumentos. O lixo radioativo, ele foi enterrado, mas concretado também. Então, assim, hoje é tudo muito guardado e muito manuseado para que isso não aconteça novamente, né? Então, só fazendo um resumo bem básico, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, a comoção foi geral e muitas... a gente não pode descartar esse fato específico da história de Goiás, porque impacta muito a realidade, a nossa realidade hoje e a realidade do passado também, né? Que as pessoas enfrentaram. Sim, é história. Cara, muito obrigada pelas informações. Você abriu o podcast falando que você mora fora já desde 2017, né? E aí a gente vai perguntar aqui algumas expressões, algumas gírias de Goiás. De Goiás, não do Goiás. Boa. Do Goiás. De Goiás. Para ver se você lembra, para você explicar pra gente, tal. Eu lembro que você dá muito trem, né? Trem, eu achava muito engraçado. Trem. Assim, gente, eu vou falar da minha experiência de interior, né? De novo, tem algumas expressões de capital, né, que podem... É a mesma coisa, quem não é de Goiás não vai entender. Mas se eu falar para você uma palavra... não vou dar contexto, mas se eu falar para você apiar, o que você pensa que é isso? Apiar? Não faço ideia. Nunca nem ouvi. É muita gíria do interior, cara. É muita coisa assim, da minha avó. Eu lembro dela falar, quando as pessoas chegavam em casa, minha avó falava, a pia, tipo, desce, né? Vem cá. Nossa, essa é difícil. É muito, mas assim, é uma coisa que sempre a gente fala, né? Meus avós falavam a pia, mas de jovem, a gente fala muito trem, a gente fala... Se você for um goiano mais chique, você vai ver uns goianos falando velho, sabe? Velho, não sei o quê. Mas a gente fala velho mesmo, sabe? E o velho serve para tudo, sabe? Para todas as expressões que você imaginar, sabe? Não, velho. Ui, velho. Tudo você vai falar velho e as pessoas vão entender. O trem, o pessoal, os mineiros, a gente tem meio que uma... Não é uma rivalidade, né? Mas os mineiros falam que o trem é deles, a gente fala que o trem é nosso, então vira essa bagunça. Mas a gente usa muito o trem também, para todas as coisas. Então, é uma variação grande que a gente tem, que eu acho que não é eixo ali Rio-São Paulo, sabe? As pessoas não usam muito esse tipo de gíria, não. Nossa, gente, tem uma aqui na nossa lista que fala... Eu nem sei pronunciar, eu acho que é ojeriza? Ojeriza, que palavra boa! Ojeriza. Não sei, não sei nem como usar numa frase, sabe? Tipo, Luciano Huck, colocar numa frase. Colocar ojeriza. Ojeriza é tipo, eu tenho gente, eu tenho um ranço, sabe? Eu tenho ojeriza. E é uma palavra tão boa de usar que você fala, nossa senhora, eu ojerizo dessa pessoa. Não chega perto. Tipo, não. É tipo, sabe, um ranço, uma coisa assim que você não quer. Ojeriza é uma palavra ótima. Adoro ojeriza. Mas a gente não falou ojeriza, tá? A gente não falou ojeriza, é giriza. Giriza. Vocês cortam no meio. Vocês já encurtam ainda mais. Ou seja, a palavra já... ela fica menor. Mas o giriza, né? A palavra como ela é, mas a gente sempre vai falar giriza. Giriza, tipo o nosso ranço em São Paulo. Isso mesmo.
Gente, é muito bom. Eu adoro quando a gente faz essa parte das expressões, porque sempre sai umas muito, muito diferentes, assim. Muito boas mesmo. Olha, eu acho que assim, agora que a gente está se encaminhando para o final, antes da gente começar o podcast, né? Antes de a gente abrir, a gente estava aqui falando algumas polêmicas, né? E aí a Lara colocou a polêmica da lasanha. Acho que a gente tinha que colocar aqui para os nossos ouvintes, porque, né, eles têm que opinar também, né? A gente É um sabe que em São debate, né? Paulo é um debate, mas a gente sabe que em São Paulo a gente tem as nossas particularidades de como a gente come algumas coisas, entendeu? Então, talvez seja uma coisa que a gente tenha que incorporar nesses episódios de regionalismo, que é como Falar da a gente comida. come, que é como a gente come as coisas em São Paulo e como as pessoas comem certas coisas nos estados delas, entendeu? Então, no seu caso, o que você puxou pra gente foi a lasanha. Então, a lasanha em São Paulo, não posso falar por todas as casas, eu só posso falar pelas casas representadas neste episódio. Sim. Na minha casa e na casa da Yasmin, lasanha se come com arroz. E na sua Tá. casa, Lara? Lasanha se come Gente. com arroz ou sem arroz? Então, lasanha com arroz sem arroz é mais que só arroz, lasanha com ou sem arroz, é uma cultura. Porque minha mãe falava o seguinte, minha avó falava assim, gente, se juntar todo mundo em casa, nós vamos fazer arroz para lasanha render. Mas o normal, o que realmente acontece é comer lasanha sem o arroz. Porque só lasanha é um prato, é um evento. Então a gente só colocava arroz quando, por exemplo, era festa de Natal, que aí juntava, né, primos de terceiro, quarto grau e aquele monte de gente para comer lasanha. Então colocava-se o arroz, mas o arroz não na minha casa, tá, gente? Vocês que são goianos ou ouvindo a história, vocês podem opinar. Mas lasanha sem arroz, com certeza. Não tem arroz, porque lasanha é lasanha, gente. Não Não, precisa de arroz. eu super concordo, eu super concordo com a parte de que lasanha é um evento, né? Lasanha, a gente Até come porque dá essa, um trabalho para fazer, né? Ai, come essa, muito. come a de berinjela que você provou quando... Nossa, que delícia. A mãe da Yasmin veio, né? Veio, e aquela lasanha, eu posso dizer que é bom, é aprovado comer com arroz. Tá? A lasanha de berinjela é excelente. Maravilhosa. Mas eu fiz uma lasanha aqui e a Yasmin veio comer, né? Eu chamei a Yasmin para comer. Aí ela, cadê o arroz? Eu falei, nossa, cara, não, não tem arroz. Gente, Ela me lasanha. fez fazer um arroz para que ela comesse a minha lasanha maravilhosa com um arroz junto. Então, assim, eu fiz, né? A gente faz isso pelos amigos, mas eu falo, não. A lasanha estava ótima, mas assim, a hora que ela colocou na mesa só a lasanha, acho que a minha cara Ela falou isso. foi tipo, que eu não pude, como fala, esconder, né? Tipo, eu olhei assim. A decepção de falar, gente, cadê o arroz? Exato, gente, carboidrato nunca é demais. Uma lasanha com arroz é uma combinação, é um casamento. Exato, tipo, é maravilhoso. Você tira uma porção da sua lasanha do prato, tipo, assim, ao invés de você comer um quadradão de lasanha, você come meio quadrado, pelo menos na minha cabeça, é o que eu faço, né? Como meio quadrado daquele que seria um super quadrado de lasanha e preenche o resto com arroz, porque aí fica, tipo, completo o meu prato. O negócio de comer lasanha com salada. Ai, nossa, faz uma salada para acompanhar a lasanha. Não. Você faz arroz para acompanhar a lasanha. Arroz para acompanhar a lasanha. Lasanha com arroz é a melhor coisa que existe. Não existe nada melhor. E as pessoas que dizem o contrário é porque provaram mal. Não, eu provei bastante. Eu provei bastante. E, assim, como, gente, sabe? Se vocês oferecerem lasanha com arroz, vamos comer. Mas não é isso que... Gente, lasanha é lasanha. E só, você vai colocar lasanha no prato, vai comer aquilo, vai ótimo.
E você só vai colocar arroz se for para lasanha render. Tenha isso na cabeça. Não funciona. Lasanha, depois eu acho que vocês vão ter comentários, vocês vão falar, mas o gosto verdadeiro da lasanha, se você quer aproveitar tudo daquele prato maravilhoso, não coloca arroz, gente. Come só a lasanha. A gente vai criar um pool no final desse episódio para que as pessoas possam votar. Exato, lasanha. Com arroz? Com arroz ou sem arroz. Ou sem arroz. E aí, acho que para a gente poder fechar aqui esse episódio, dicas sobre Goiás. Porque já que as pessoas não ouviram tanto, o que as pessoas podem fazer, o que as pessoas podem ver quando forem visitar Goiás? Você já citou a Chapada, que acho que hoje cresceu muito o turismo, muita gente começou a ir, então saiu só aquela parte de Caldas Novas, né? Porque acho que era só isso que as pessoas conheciam, e agora tem outras coisas. Mas que outras mais coisas as pessoas podem ver e fazer? Então, o estado é muito rico, né? Tem vários rolês aí para vocês fazerem. Rolês é uma coisa que eu aprendi com a Yasmin também, né? Mano, vamos fazer um rolê, tá? É Gíria de São Paulo. Tem Caldas Novas, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? A gente tem os parques, água quente, tem a cidade de Rio Quente, que é diferente de Caldas Novas, mas é tudo porque tem o Rio Quente, é um rio natural, que a água é quente mesmo. E tem Caldas Novas com as piscinas, com os parques e tudo. A gente tem Chapada dos Veadeiros, que é o ecoturismo, se quiser fazer trilha, e em contato com a natureza, cachoeira, e várias outras coisas que proporcionam. A gente tem Salto Corumbá, que são as cachoeiras mesmo, as quedas d'água, são maravilhosas lá. Salto Corumbá é excelente. A gente tem o Vale da Lua, que inclusive foi uma minissérie, né? Eu não lembro, gente, eu sou péssima de memória, mas era uma minissérie super famosa que eles gravaram no Vale da Lua. Eles falam Vale da Lua porque as pedras parecem crateras e o shape, a forma das pedras é muito parecida com a cratera daquela superfície da Lua, e a água passa por dentro das pedras. Depois deem um Google, Vale da Lua. E aí é lindo. Lá, assim, é uma coisa surreal, porque a pedra é muito branquinha e muito, tipo, cheio de buracos e crateras, e a água passa, né, no meio das pedras. É muito lindo. Tem essa questão, tem as cidades históricas também. Pirenópolis é uma cidade maravilhosa para turismo, porque é uma cidade muito histórica, muito barroca. Então, tem muito essa questão da cultura, né, da arte ali presente em Pirenópolis. A gente tem Cidade de Goiás, que é uma relíquia, né, por causa, a gente tem Cora Coralina ali também, que é uma grande poetisa de Goiás. Ela, inclusive, ela é conhecida nacionalmente e mundialmente também pelos poemas. Ela começou a escrever poemas já numa idade muito avançada, né, e o sucesso dos poemas dela são, assim, incríveis. É uma história linda de Goiás. Então, tem o museu a Casa de Cora, que é a casa dela, né, onde ela morava. Então, ali foi transformado no museu. Então, a história, a cidade inteira, as ruas, a maioria das ruas da cidade de Goiás são feitas de pedras. Então, assim, é uma viagem na história, né, quando você vai para a cidade de Goiás. Goiânia também é uma cidade que dá para você fazer muita coisa, mas é mais essa questão, assim, mais moderna, né, do rolê aí do mundo. Mas Goiânia tem vários rolês gastronômicos também para fazer, né, dos restaurantes, tem vários lugares para visitar, vários lugares bonitos também para fazer um turismo. Então, assim, não falta lugar e não falta evento para você visitar em Goiás. Né? Se você for visitar em qualquer época do ano, você vai ter várias coisas que você pode fazer e que vão trazer, assim, mais uma questão mais tranquila, né? Tem cidades mais agitadas, com certeza, mas esse turismo histórico, desse turismo de ecoturismo, natureza, ele é muito presente ali também. Então, assim, é muito bonito, tá? Dá para fazer muita coisa ali em Goiás. Sinto-se convidados, vocês podem ir lá nas próximas férias visitar. Com certeza está na nossa lista, com certeza. Ainda mais agora, sabendo todo o aspecto cultural.
A gente tem também Serra da Mesa, que é lindo lá, é maravilhoso. A Serra da Mesa é uma lagoa, assim, mas é muito gigante, sabe, a extensão dela. Então dá para fazer muita coisa ali também. E eu já estou planejando quando eu for, né? Porque eu quero de novo visitar o Brasil. E tem vários lugares que eu fui uma vez só, ou nem fui ainda, e eu quero aproveitar para fazer esse turismo eu mesma, né? Turistando no meu próprio Tá estado. certo, tem que explorar a sua própria cidade. Exato, exatamente. Bom, Lara, muito obrigada por se dispor a vir e falar de Goiás, não do Goiás, e contar um pouquinho para a gente das curiosidades, né, da cultura e trazer um pouco de conhecimento. Muita coisa, como você viu, a gente não sabia, então é sempre bom saber mais dos outros estados, pelas pessoas. E é isso, a gente está muito feliz. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Olá, olá, né? Sempre é bom estar aqui no Olá, olá. Estou acompanhando vocês e realmente tem um trabalho muito bonito, muito diverso, né? Vocês estão diversificando bastante aí, isso é muito bom, né? Engajando as pessoas, fazendo com que as pessoas conheçam a realidade dos outros estados, das outras pessoas, das outras culturas. Isso é muito importante também. Gente, quem é de Goiás, por favor, me perdoe se eu não falei tudo, porque é muita coisa para ser falada. E quem é historiador também, às vezes não sei os nomes certos, alguma coisa assim, mas a intenção foi das melhores. Foi justamente a parte da minha experiência, daquilo que eu vivi no estado, daquilo que foi a minha experiência de raiz, de Goiás, da minha família. Então, eu me sinto muito honrada de falar do meu estado. Coisa que antigamente talvez eu não teria tanto orgulho de falar. Não que eu sentisse vergonha ou qualquer coisa assim, mas hoje eu tenho muito mais É muito mais brilhante para mim falar do meu estado do que antigamente. Por exemplo, talvez eu acharia muito mais defeitos de falar do meu estado do que qualidades. E hoje eu vejo totalmente o contrário, né? As interações, as conquistas, as culturas, elas são muito mais ricas para mim hoje do que há um tempo atrás. Então, claro que muito obrigado por vocês terem me chamado. Para partilhar um pouquinho, né? A gente que agradece. Acho que, novamente, acho que quando a gente mora fora, foi o que você disse, a gente aprende a apreciar algumas coisas. Acho que o nosso estado e o Brasil, em todo o contexto, e a gente vê toda a diversidade entre culturas, entre países e entre estados, e aí você fala, caramba, né, tem coisa muito boa, tem coisa muito relevante aqui, e vale a pena as pessoas virem, conhecerem, experimentarem. É super legal. Foi tipo, para mim foi super bacana. A gente vai deixar todos os links aqui sobre alguns temas históricos que você comentou, que eu acho que é importante que as pessoas saberem, não só por conhecer Goiás, mas faz parte da história do Brasil, e acho que como brasileiro a gente tem que conhecer a nossa própria história, tem que conhecer as coisas, saber e saber como evitar futuras coisas também. E de novo, cara, muito, muito obrigada por ter trazido esse sotaque aí de Goiás. Nunca mais vou errar de Goiás. Goiás, falando trem, uai. Muito bom, Ai, foi sensacional. muito bom, muito obrigada mesmo. A Yasmin te contou a história do Lovely, Stephanie, com todos os detalhes? Contou, mas se você quiser, a gente pode contar aqui uma parte extra. Eu vou contar na minha perspectiva, não precisa nem colocar, tá? É só contando mesmo. Porque para mim foi uma história muito legal, tipo, da nossa amizade, porque a gente estava. Eu era, tipo, um cego guiando o outro, né? Eu estava com 6 meses de Irlanda, e Yasmin chegou quando eu tinha 6 meses de Irlanda. Então ela achava que o meu inglês era ótimo, né? Com 6 meses. Achava que eu falava demais. Aí eu, cara, eu falo mesmo, vamos procurar. E a gente estava procurando emprego, né? Porque a situação de estudante e tal, a gente estava procurando emprego em qualquer área. Vamos nos bed and breakfast, no B&B, né? E aí a gente entregando o currículo, dessa vez a gente estava fazendo para Yasmin conseguir um trabalho.
E aí, eu é que estava falando, sabe? Porque eu achava que eu falava muito inglês. Tipo, não, Yasmin, pode deixar que eu vou falar. E aí a gente chegou no bed and breakfast. Aí eu tava falando, ai, porque tudo em inglês, né? Não sei o que saiu ali, mas na minha cabeça era, tem aqui tá o currículo, tem todas as, olha o que ela fez, e tem isso, tem aquilo, ela é muito responsável, eu fui falando várias qualidades. E daí o moço, que era britânico, ele falou assim, tá, mas quem... Aí ele tava muito snob, né, naquela hora. Ele, tá, mas para quem é o emprego? É para você ou para ela? Aí eu, para ela! E ele com a xicrinha de café na mão. Lovely. Pode deixar aqui. Nunca mais chamou a gente, né? Nunca mais, nenhum contato. Nunca mais, nem falou. Mas foi muito boa a experiência, sabe? São coisas que eu guardo com muita alegria, sabe? Com muito carinho. Tipo, as coisas que nós fomos vivendo no tempo que a gente passou juntas, né? Porque são coisinhas tão aleatórias e tão bestas, mas que no futuro próximo fez muito sentido, né? De estar junto no perrengue, fazendo várias coisas. E que isso trouxe e que fortaleceu também a amizade que a gente tem hoje, né? Sim, eu acho Né, que... jovem? Sim, jovem. Eu acho que tem... eu não sei o que se passava na cabeça do jovem imigrante estudante de achar que entregar currículo junto dava super certo. Funcionava. E a gente foi em grupo uma vez, lembra? Nós somos, acho que 3 pessoas entregar. Aí a gente falou, gente, se no Brasil, imagina chegar um grupinho de amigos assim, oi, nós estamos procurando emprego, aí tipo 3 pessoas entregando currículo. Gente, muito louca, cara. A gente entregava currículo de grupos, tipo 5 pessoas entregando currículo. Posso entregar o meu, posso entregar o meu, posso entregar o meu. E a gente entregava um monte de... Onde vocês acharam que essa estratégia daria certo, não é mesmo? eu acho que só depois que a gente sentou um dia, parou para pensar e falou assim, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Mas não foi de imediato. História de estudante imigrante, gente. Você vê cada coisa que você fala, não, cara, como que eu fui fazer isso? E você faz. E quem vem faz de novo, porque essa é a trajetória É normal. do imigrante estudante. Não tem como fugir.